Bom, mais uma vez estamos aqui com o nosso vídeo, né? Para conversar com vocês sobre um tema de saúde, né, relacionado à nossa comunidade. O que vocês acharam do primeiro vídeo? Assim, foi bacana? Deixa a crítica de vocês aí, se foi bom ou não, né? Se inscreva também no nosso canal, que a gente quer atingir mais pessoas para a gente poder conversar de saúde de forma bem aberta, coletiva, pensar uma outra forma de fazer medicina, de fazer saúde. Então se inscreva aí no canal, tá certo? E deixa as críticas. Hoje a gente queria trazer para vocês um quadro que a gente chama de Passando a Visão, que é uma coisa bem rápida, mas de interesse da população, né? Interesse de vocês. No consultório, no posto de saúde, quase todo dia chega um pai, uma mãe, um educando, um estudante, perguntando para mim qual a minha opinião sobre se deve voltar às aulas ou não. E assim, aí eu achei que é importante isso, a gente estar dialogando com mais pessoas, e eu estou colocando um pouco a minha opinião e os estudos que estão aí para mostrar também se isso é importante ou não. Antes eu queria falar para vocês, pessoal, um pouco dos dados que tem de outros países, né? De como que outros países estão reagindo sobre a educação, voltar às aulas, e como que nós aqui no Brasil estamos fazendo isso, se é o momento ou não, tá certo? Vocês me permitem, eu vou estar dando uma olhada aqui, que eu também não lembro de cabeça, alguns dados, tá certo? Eu queria falar para vocês, só dar um exemplo do boletim de como que está a pandemia hoje no Brasil, para vocês ir se situando. No Brasil, a gente, infelizmente, nós temos 3,5 milhões de pessoas contaminadas, pessoas que foram recuperadas através do Sistema Único de Saúde, na sua grande maioria, são 2,5 milhões de pessoas, e infelizmente nós perdemos mais de 110 milhões de pessoas. Uma realidade muito triste para mais de 100 mil pessoas. No Ceará, 200 mil pessoas contaminadas, 176 mil pessoas que foram recuperadas e mais de 8 mil pessoas perderam suas vidas. Aqui em Fortaleza, né, contagiadas, pessoas que se infectaram, 45 mil pessoas, recuperadas 33 mil, e infelizmente, né, a gente perdeu aqui em Fortaleza mais de 3 mil pessoas. Bom, pessoal, esse é um dos números que a gente tem do Brasil, do nosso estado e da nossa cidade. E para dizer que nossa comunidade, né, no nosso posto de saúde, a gente tem percebido que nessas 10 últimas semanas tem diminuído bastante a busca de pessoas pelo serviço de saúde com suspeita de Covid-19. E aí a gente percebe também, vendo nos jornais, a epidemiologia local aí do Brasil, que de modo especial aqui no Nordeste e na nossa cidade, a gente está tendo uma queda da contaminação aqui em Fortaleza, né? Já nessas 8, 10 semanas tem essa diminuição de contágio. Porém, no interior do estado, os municípios do estado têm aumentado bastante, né? Agora que está subindo a curva, então são centenas, milhares de pessoas que estão se contaminando e muitas pessoas, infelizmente, ainda estão morrendo. Então, o nosso estado do Ceará não dá para dizer que a situação está tranquila. Ainda a gente está numa situação bem difícil. Então, um alerta para todo mundo. A gente ainda está em pandemia do Covid-19, vamos continuar se cuidando, usando a máscara, as medidas de higiene, né, lavando a mão com água e sabão, água corrente, utilizando gel. O isolamento social ainda são medidas importantíssimas até a gente conseguir a vacina do Covid-19. Isso, pessoal, vai demorar do ano que vem para lá ainda. Até lá a gente tem que continuar com essas medidas. Queria trazer para vocês as perguntas, os questionamentos que as pessoas têm feito para mim, seja no consultório ou seja na rua, muitas vezes. Uma mãe, um pai, muitas vezes me pergunta: e aí, doutor João, o que você pensa sobre o retorno das aulas? Então, eu converso com eles, tento explicar, colocar a realidade, mas aí eu tenho que trazer para vocês também aqui alguns dados, né, que a gente tem percebido. Pessoal, na Europa, França, por exemplo, eles abriram a escola há 2 semanas atrás, tiveram que fechar novamente, porque 70 escolas, o nível de contaminação foi tão grande dos estudantes que tiveram que voltar atrás e fechar as escolas. Isso por quê, pessoal? Porque tem muito a ver a questão
do vírus e o tempo de exposição do vírus. Quanto mais tempo as pessoas são expostas ao vírus, mais chance tem de adquirir a doença e doenças mais graves. Então, um estudante na escola, dentro da sala de aula, ele fica muito tempo com os professores e com outros colegas. Então, esse tempo que fica dentro da sala de aula aumenta a chance dele se contaminar. Aí você vem me dizer, mas e aí? Geralmente quem é jovem, criança, não tem sintomas muito graves da doença. Isso não é tão verdade, pessoal. Tem um número de pessoas jovens e crianças que sim pode ter doenças mais graves. Exceto que a grande maioria vai ser assintomática, não vão ter sintomas, e uma parte vai ter sintomas moderados e uma pequena parte pode ser mais grave. Mas eu digo para vocês, esses estudantes ficam um tempo na sala de aula, né, uma exposição maior, voltam para casa. As pessoas que estão em casa vão estar mais sujeitas a adquirir essa doença, né? Então, o avô, a avó, o pai, a mãe, aquelas pessoas que são grupos de risco, enfim, que ficam em casa, acabam adquirindo a doença e tendo um risco maior, né, de ter uma doença mais grave. O mesmo acontece também com as professoras e com os professores, porque ficam com várias turmas de aula. Bom, pessoal, antes, né, tratando da nossa situação aqui no Brasil, antes da gente pensar em voltar às aulas, eu queria trazer para vocês aqui pelo menos 3 ou 4 perguntas que é importante a gente pensar, né, para saber, vocês mães e pais e estudantes, professores e professores também, para poder ajudar a gente a debater nesse momento agora. Esse momento, volta ou não volta às aulas? Então, a Fiocruz criou um manual de retorno às aulas e trouxe algumas diretrizes para a gente poder pensar. E aí eu vou estar vendo com vocês aqui, lendo, né, nesse momento, e aí vocês vão aí na cabeça de vocês aí respondendo para saber se dá para a gente voltar agora para as aulas ou não. A primeira pergunta, pessoal, é a seguinte: tem a confirmação que a pandemia está controlada no nosso país, na nossa cidade, no nosso estado? Está controlada, pessoal? O que vocês acham? Pelo que a gente percebe aí, aqui na cidade de Fortaleza está diminuindo os casos, mas no interior do estado ainda está aumentando. Outra coisa, outro ponto, o sistema de saúde, o SUS, tem como enfrentar o novo crescimento, né, do número de casos, se caso isso venha a acontecer? Pessoal, a gente vê aí que foi acontecendo a pandemia, a gente não conseguiu, o posto de saúde, a UPA, os hospitais não conseguiram manter, não conseguiram controlar os casos que estiveram na primeira onda. Então, provavelmente, se surgir uma segunda onda, a gente não tem condições de manter e controlar. Terceiro, e se aparecer novos casos, o que fazer? A gente está preparado, pessoal, se aparecer esses novos casos? Existe um trabalho intersetorial, posto de saúde, escola, lideranças da comunidade, né, e igrejas, que possa controlar esses novos casos? A gente tem um sistema de vigilância popular em saúde eficiente? Na minha concepção, não. Por mais que a gente tenha o Convida, que é um movimento que a gente criou na nossa comunidade, que tem ajudado bastante, que tem ajudado a diminuir bastante o número de contágio, mas ainda não somos suficientes, esse movimento não é suficiente para controlar novos casos. Quarto e último ponto. O SUS pode fazer um mapeamento das pessoas infectadas e das pessoas que convivem com essas pessoas infectadas, ou seja, o Sistema Único de Saúde tem condições de mapear todas as pessoas que estão com a doença e das pessoas que moram com ela naquela casa? Pessoal, assim, se a gente, para responder o que a gente convive aqui na nossa comunidade ou nas favelas, em outras favelas, ou seja, comunidades pobres, a gente não tem condições de fazer esse mapeamento. O primeiro, porque o sistema de saúde, ele infelizmente é deficiente, não tem investimento suficiente, não tem o sistema de vigilância que deveria ter. Segundo, não tem um sistema de vigilância popular que deveria ter, que é importante ter. Terceiro, a pobreza, a situação econômico-social, né, a determinação social da saúde, ela é tão grande, né, na nossa população, que não dá espaço para se ter esse mapeamento ou ter condições para
se contrapor a isso. Eu vou citar um exemplo. Aqui na nossa comunidade tem uma grande quantidade de pessoas que moram em casas pequenininhas, né? 5 ou 6 pessoas, às vezes em um cômodo, em um quarto. Como que se vai fazer isolamento, né? E qual outro espaço da comunidade teria para essas pessoas se isolar? É muito difícil. Então a gente também não está contemplado, não consegue responder ou não consegue dizer que é positivo esse último ponto. Então, na minha concepção, nesse momento agora de agosto, a gente teria que fazer essas adaptações nas escolas e ir avaliando semana por semana para ver se isso, né, vai dar certo. E aí, provavelmente em setembro ou em outro mês, possa voltar. Mas, né, teria que ser repensado todos esses pontos para não expor a vida dos nossos estudantes, né, e tampouco daquelas pessoas que ficam em casa ou das professoras e dos professores. Então, pessoal, mais um tema, esse tema que eu falei para vocês, pandemia, retorno às aulas, né? O que a gente pensa, o que está acontecendo. Além disso, pessoal, outros vídeos vão ser criados, a gente já está nessa elaboração, né? E aí a gente quer que vocês aí vá aí no vídeo, assista, né? Vocês compartilhem, faça a crítica de vocês, passe para outras pessoas, né? Porque os vídeos que a gente vai estar criando aqui tem muito a ver com a saúde da comunidade, né? Como a comunidade pensa a saúde, como a comunidade está fazendo nesse momento importante das nossas vidas contra a pandemia, que a gente tem muita coisa a mostrar do ponto de vista de vocês aí que estão em casa, trabalhadores, né? Como que vocês lutaram contra a pandemia e o quanto, na verdade, teve pessoas que se omitiram, o Estado Federal, o governo federal se omitiu, mas vocês não, a comunidade lutou contra o coronavírus e todo dia a comunidade está construindo saúde. Então, nessa perspectiva vai ser os próximos vídeos. O meu endereço aí, seja no Instagram, do canal está embaixo, olha na descrição, comparado, a gente está junto, vamos junto, é o Sistema Único de Saúde, a Rede Nacional de Médicos, que é a minha rede, né? A gente está junto, pessoal, vamos junto nessa. Essa pandemia ele foi embora da noite, né? Não tá pegando aí, tá funcionando ainda, eu tô parada em casa, não fazer nada. Mas eu espero que realmente as aulas voltem, né? Pra nós começar a estudar e concluir os estudos, pra conseguir ser uma pessoa na vida, né? Terminar os estudos, fazer a faculdade e ter um futuro melhor. Mas você acha que é bom momento para voltar à aula? Não, Você acha que vai ser porque inseguro? porque é muita aglomeração, né? Aí pode, tem muitas pessoas por perto e no colégio é lotado de gente, é um do lado do outro, atrás. Aí não tem como, aí se voltar agora todo mundo vai ficar doente, aí vai parar tudo de novo. Não tem nenhuma possibilidade de poder voltar agora, né? Você tem filhos estudando? Tenho 2 netos lá no Moura, um neto no Moura Brasil e um neto na creche. Não, 2 netos. Tenho 2 netos no Moura Brasil e tem uma na creche. Isso, a minha neta tá estudando lá, mas Bom, Solange, eles estão tendo algum tipo de aula, então, assim, aula agora, né, assim, reforço, alguma atividade? pela televisão. Vem a tarefinha todo dia pela televisão, eles acompanham. Tanto o João com a Maria e o Maicon. Às vezes vem caderno, vem um livrinho para eles escrever, tudinho. Como é que tá sendo esse processo de você ter que fazer esse direcionamento para eles estudarem? Achando bom, por causa dessa doença. Eu tenho medo deles voltar e pegar a doença, né? Eu prefiro mesmo na televisãozinha mesmo, até essa doença acabar. Exato, então você acha que não é o momento para voltar agora? Eu creio que não. Acho que já voltou de novo, né? Não é bom arriscar, né? Melhor em casa mesmo, tá mais seguro. Viu? Você sente dificuldade, assim, caso se viesse a ter, assim, aula online, você teria dificuldade para poder repassar, assim, as atividades para ele? Assim, porque ela me deu até um monte de apostila e um livro para ele fazer a tarefa, né? Igual pelo celular, que meu filho tem, né, mãe? Eu não tenho celular. Não. Aí, porque no meu caso, meu filho, ele cansa, né? Aí é perigoso, né? Ele e muitas crianças que cansam, né, também. Aí meu entendimento assim, não deve. Aí, até que eu fui no posto falar com o doutor para ele arranjar um laudo, né? Para ele não comparecer no colégio.
Você acha Mas só que, que o doutor tá doente. vamos dizer, ele tem o quê? Ele cansa, o Samuel. Ele tem o quê? Asma? É, tem problema de asma. Porque Então. assim, o Samuel ele tem alergia a poeira e água quente. Então, nesse caso, ele não pode, né, comparecer no colégio porque ele cansa. E também é perigoso, né? Por que é perigoso, você acha? Porque essa é uma doença muito. Assim, caso dele, né? Que essa doença é contagiosa, aí pode tornar, né? Assim, ele. Né?